Uso do colar cervical. Eu tenho dor no pescoço, entrei em crise, parei na emergência e o médico prescreveu medicação pela veia, tomei uma injeção lá de Prospan, saí com uma cartela de medicamento para usar durante 7 dias e o uso do colar cervical. Eu posso ficar com essa recomendação mesmo nos casos de crise? Bom, primeiro a gente tem que entender que mais de 95% das crises de dor na coluna cervical não tem relação nenhuma com alguma coisa grave. Isso é importante para te despreocupar. Segundo, o que a gente precisa entender é que a gente tem uma musculatura profunda do nosso pescoço que é responsável pela estabilização. Comumente em pessoas com dor crônica, porque sim, a gente precisa falar sobre dor crônica, porque apesar de você estar no episódio agudo de crise de dor no pescoço, muito provavelmente não é o seu primeiro episódio da vida, não é mesmo? Na maioria das vezes, você já teve vários episódios, vem tendo crises recorrentes e vem se automedicando, indo na emergência, tomando injeção, usando corticoide para aliviar os sintomas. E você sabe, você está cansado de saber que isso não trata a causa da sua dor. E quando eu falo causa da sua dor, eu não quero que você entenda que existe uma única coisa que está causando o seu problema. Quando eu falo de causa da dor, eu falo das principais influências que estão levando você a perpetuar esse quadro. Uma vez que você entende que não é o primeiro episódio, a gente já pode te enquadrar num quadro de dor crônica, porque provavelmente, não sendo o primeiro episódio, você já tem dor há mais de 3 meses. Mas vamos ao que de fato interessa para este vídeo. Se você fica utilizando o colar cervical, você começa a ter imobilização. Essa imobilização gera um fenômeno que chamamos de lipossubstituição gordurosa. Isto é, a massa muscular que você tem no pescoço começa a ser substituída por infiltrados de gordura. A gordura é ineficiente, metabolicamente falando, para gerar o processo de analgesia, o processo de controle da dor. É insuficiente também para gerar eficiência dos movimentos do seu pescoço que você precisa para rodar para um lado, para o outro, inclinar, olhar para cima, olhar para baixo, né? Fazer projeções da cabeça à frente quando você está no carro, no computador, né? A gordura é ineficiente para isso, mas esse não é o único mecanismo. Você começa a ensinar a sua articulação do pescoço a ter rigidez, que é um processo de endurecimento da articulação para fazer movimentos simples. E eu não sei se você está entendendo onde eu quero chegar. Apesar de você estar sendo gerenciado numa emergência por um médico ortopedista ou por até mesmo o seu próprio fisioterapeuta, é bem possível que esses profissionais não estejam seguindo as principais diretrizes científicas para tratamento de condições dolorosas agudas como a crise de dor cervical. Isto é, você pode estar recebendo um tratamento e achando que ele te ajuda, mas na verdade ele ajuda a perpetuar o seu problema. A melhor coisa que você tem a fazer no caso de crise de dor cervical não é usar o colar, é ir correndo para o seu fisioterapeuta de confiança. Por quê, Caio? Porque a fisioterapia especializada em dor na área músculo-esquelética, ela vai te ensinar movimentos e posições que vão gerar diminuição das pressões na articulação, diminuição das pressões no disco intervertebral, alívio das pressões nas raízes nervosas que saem do seu pescoço e descem para o braço, posições mantidas ou movimentos repetidos que vão fazer com que o seu pescoço, que está assim, ó, inclinado e rodado, está inclinado e rodado com torcicolo. Você não consegue inclinar para o lado de lá, você não consegue rodar para o lado de cá, você está comendo dor, a dor está irradiando para o seu braço, você perdeu a força na mão, está achando que tem alguma coisa grave. Principalmente se você recebeu a recomendação de um médico ortopedista de que você tem uma hérnia de disco e que você precisa operar, porque isso vai levar risco de você perder a força na mão, ou ficar tetraplégico, ou ficar cadeirante. Quantos pacientes a gente já não recebeu morrendo de medo pelas informações que profissionais médicos e fisioterapeutas passaram para ele. Então eu quero aqui, primeiro, te tranquilizar. Você já sabe que o problema na maioria das vezes não é grave. Existem sinais para te tranquilizar mais ainda. Se você não perdeu força na mão, se a sua piora não é progressiva, Caio, traduza um pouquinho a piora progressiva. Eu vou traduzir agora para você. O dia 1 do episódio, você tá super em crise, deitado na cama, não aguenta se mexer para nada.
Em 72 horas, o processo começa a entrar em remissão espontânea, independente do que você faça. Não interessa se você tá na fisioterapia, tá com o médico, tá tomando remédio, tá tomando injeção. Em 72 horas, o processo da crise começa a entrar em remissão. Isto é, você tá com um pico de dor no gráfico aqui em cima. Em 72 horas ele tende a reduzir. Ainda te incomoda muito, ainda te incapacita de forma ferrenha, né? Mas você percebe que 3 dias depois você está melhor do que o episódio da crise. Aí, 4 a 5 dias depois você tem um outro pico de dor, às vezes até pior do que a crise. Aí, do 7º para o 10º dia, você começa a reduzir substancialmente, coisa de 40%, 60% melhor que a crise, ainda está com incapacidade, ainda está com medo de ter algo grave. Mas, o que é que eu quero te dizer? A piora progressiva não funciona dessa forma. Você está super mal no dia 1, no dia 2, 3, 4, 5, você está cada vez pior. Chegou no dia 10, nem começou a entrar em remissão. O seu sistema nervoso capaz de controlador, ele está em disfunção analgésica, isto é, ele não é capaz de regular a sua crise. Você passou de 72 horas a 10 dias, piorando progressivamente. Não existe oscilação, como eu te expliquei anteriormente nesse vídeo. Você está piorando cada vez mais, perdendo a força do braço, adormecendo a sua mão, de forma que o toque na sua pele é diferente dos dois lados. Beleza? Então, perda de força, alteração de sensibilidade, somado à piora progressiva do sintoma. Beleza? Muitos pacientes em crise de dor cervical, tendo torcicolo ou não, eles começam a sentir dor irradiada para a cabeça, e isso não tem a ver com gravidade. Existem nervos que saem do pescoço, como C2, o nervo acessório, vai lá para o couro cabeludo, nervos que vão para a sua TM, nervos que vão para a região da sua têmpora, e esses nervos vão fazer com que você tenha dor na cabeça também. Aí você acha que está com crise de enxaqueca, crise de dor de cabeça, mas você tem um problema, na verdade, no pescoço. Então você aprendeu os sinais de gravidade que você deve se preocupar, mas não é porque você está com esses sinais que você esperou 10 dias e está só piorando que você precisa, meu Deus, vou fazer uma cirurgia. Não. A gente atendeu um caso ontem, online, direto do Rio Grande do Norte, em franca crise cervical, onde a estratégia foi deitar com a cabeça inclinada, com 3 travesseiros na cabeça, por 3 minutos, 3 vezes ao dia. A gente fez cerca de 9 a 15 minutos de estratégia de movimento na posição mantida, e o alívio dos sintomas que era constante começou a entrar em remissão. E a dor que estava no braço começou a subir e ficar localizada no ombro, ainda forte, mas esse sinal de centralização, que a dor está saindo do braço, subindo, voltando para a direção de onde ela saiu, no caso a coluna cervical, é um excelente sinal de maravilhoso prognóstico em 2 meses. Entende? Agora eu não posso deixar de destacar para você que eu não posso falar nesse vídeo só sobre o uso do colar cervical. Eu tenho que falar sobre os aspectos que influenciam na crise de coluna, beleza? E, por exemplo, como é que está a esfera da sua vida pessoal? Isso é, a esfera dos seus relacionamentos amorosos, relacionamentos de amizade, relacionamentos familiares. Como é que está a sua esfera religiosa / espiritual? Né? Como é que está a sua esfera profissional? Você está satisfeito com o seu trabalho? Você tem tido recompensa de reconhecimento no exercício da sua atividade profissional? Você tem tido recompensa financeira pela sua doação no cenário profissional? Como é que está a esfera corpo e mente? Você tem cuidado de você? Ou simplesmente você está transferindo a culpa dos seus filhos que nasceram agora para não se cuidar? Porque você tem que dar atenção aos meninos, compreendo. E não falo no lugar de pai. Não sou pai ainda. Imagino o foco de atenção que você está tendo que direcionar. Mas eu convido a você a inverter essa influência para você dizer assim, ó, nossa, Caio, é por causa dos meus filhos que eu tenho que estar bem, por isso eu vou me cuidar, vou acordar 1 hora mais cedo, vou fazer academia, vou fazer minha caminhada, vou subir 7 lanches de escadas, vou me alimentar melhor, porque eu quero ver essas crianças crescerem. Sonhei tanto com elas, agora que elas chegaram, eu vou me negligenciar, engordar absurdamente, parar de me cuidar, começar a fumar, ficar hipertenso, me descuidar completamente? Não, saúde, família, trabalho, não inverta a ordem. Primeiro a sua saúde, até para você estar bem para eles. Convido a você a enxergar por esse prisma, porque muitas vezes a esfera de corpo-mente está totalmente desregulada, principalmente em pacientes que estão em crise de coluna. Beleza? Então, reflita um pouquinho sobre a esfera corpo e mente, o quanto que você está cuidando de si,
Você está transferindo os seus cuidados totais para o seu irmão que descobriu um Parkinson e que você agora está tendo que se mudar para morar com ele porque ele não aceita a cuidadora. Você está transferindo a responsabilidade sobre não se cuidar para sua empresa que está com problema financeiro, para sua empresa que está com um funcionário roubando a empresa, um sócio roubando a empresa, um problema no seu de trabalho. Pera aí, até para tomar decisões mais assertivas, você precisa estar com o cérebro relaxado, dormindo melhor, se alimentando melhor. E o cérebro relaxa nessas situações, fazendo atividade física, entende? A crise nunca vem sozinha, a crise sempre vem com uma esfera intelectual que a gente não está sabendo lidar no nosso contexto de vida. Não é simplesmente a hérnia de disco, não é só a artrose, não é a bursite, a tendinite, a condromalácia patelar. Estou falando de uso de colar cervical, de dor no pescoço. Mas olha quantos aspectos eu já estou abordando com você. Esfera corpo e mente, esfera religiosa e espiritual, esfera profissional, esfera financeira. Como é que estão as suas finanças? Você tem se organizado financeiramente bem? Você sabe que 5% da população brasileira é organizada financeiramente. Tem sua reserva de segurança em caixa, vive com menos do que recebe, né? Você sabe que 95% dos brasileiros estão endividados. O quanto essas dívidas te preocupam? O quanto aumenta seu senso de autocobrança ou sua cobrança externa por pessoas da sua família? O quanto que você está bem financeiramente? E eu não estou falando de ser rico, não. Porque às vezes o cara ganha 10 mil, 20 mil, 30 mil reais por mês, mas todo mês gasta 40, tá sempre em débito, por mais que ele ganhe bem. Bem para você pode ser diferente de bem para mim. O cara às vezes está com salário de R$1.500, mas ele vive com 800, ele vive com 1.100. E todo mês ele guarda um montantezinho e pro estilo de vida dele, aquele montantezinho dá uma segurança total para ele ficar tranquilo, sem preocupação, de acordo com as finanças. Entende? Não é sobre quanto você ganha, se você é rico ou se você é de classe média ou se classe baixa. É o quão organizado você é para o seu estilo de vida. Entende? Então, como é que está a sua esfera financeira? Profissional, financeira, corpo e mente, espiritual, religiosa, relacionamentos, amizade, conjugal, familiar, né? Tem outras esferas também, mas dentro dessas esferas tem alguma coisa que está destoando das demais? Teoria de Pareto, coloque 20% dos seus esforços dentro da esfera que você está achando que está desregulada e você vai ver a mágica acontecer. Como? 20% dos esforços geram 80% dos resultados em todas as outras esferas. Então, o que você não está dando atenção na sua vida? Reflita sobre isso. Qual foi o evento de vida desencadeador de estresse que está acontecendo na sua vida, que você não está sabendo lidar, está resistente à ajuda da busca de um psicólogo, para chamar de ser um psicólogo TCC, um psicólogo ACT, para você cuidar da sua saúde mental, para lidar melhor com os enfrentamentos do seu problema, né? Reflita sobre isso, porque de nada adianta a gente corrigir a posição do seu pescoço em torcicolo, de nada adianta a gente melhorar a habilidade que você tem para movimentar, para diminuir sua dor, se você não reconhece que há um gatilho absurdo na sua vida que está influenciando fortemente o seu problema. Eu não estou falando causando o seu problema, estou falando influenciando. Porque enquanto você não souber lidar com aquilo aqui, vira e mexe, você vai ficar tendo pico de crise, e isso não tem nada a ver com a hérnia. A gente já atendeu pacientes que fizeram cirurgia em picos de crise, porque foram amedrontados pelo médico e continuaram com dor. Então pensa bem, não usa essa zorra desse colar cervical. Corre para o fisioterapeuta. Já está na emergência, toma seu remédio aí. Experimenta uma melhora de 24 a 72 horas e depois, você sabe, seu problema vai voltar. Enquanto você não procurar um fisioterapeuta especialista em dor para cuidar dessas crises recorrentes de dor na coluna cervical, dor no pescoço, torcicolo, dor irradiada, por aí vai, a chance de você resolver seu problema é muito pequena, beleza? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha. Deixa sua pergunta aqui se você ficou com alguma dúvida. Que mais? Me segue nas redes sociais, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. E se você tiver qualquer dúvida sobre outro tema específico que não seja dor no pescoço, pode botar lá no YouTube, Caio César mais o tema, que com certeza você vai achar um vídeo que vai te tranquilizar relacionado a esse problema. Beleza? Grande abraço, movimento é vida.